Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multiplique ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Vamos agora serenar os nossos pensamentos, esquecer todos os nossos pensamentos, deixar lá de fora tudo aquilo de ruim que nos acompanha. Vamos nesse momento pensar em Jesus, pedir a Ele que esteja conosco nesse momento, nos envolvendo com muita luz, com muita paz, nos ajudando nessa caminhada. Queremos agradecer pela essa oportunidade de estarmos aqui agora, para melhorar, para tentar dar mais um passo, que Jesus possa nos auxiliar e nos amparar nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições. Queremos pedir por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que nesse momento estão em sofrimento, passando por grandes dificuldades, que todos esses irmãos possam receber nesse momento vibrações de muito amor e de muita paz. Queremos pedir aos benfeitores espirituais, ao mentor espiritual do nosso trabalho, que esteja conosco nessa noite, nos amparando, nos direcionando, que ele possa intuir o nosso palestrante e que a sua mensagem possa calar fundo em nossos corações. Com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, estamos iniciando os trabalhos da noite de hoje. E que assim seja.
falta de vontade. Prezados irmãos, caríssimas irmãs, muito boa noite a todos. Queria fazer um breve comentário a respeito da fala de hoje. Como nós precisamos de exemplos concretos para entendermos aquilo que Emmanuel nos fala há mais de 5 décadas, né? Porque para aquele que por um acaso ainda tiver dificuldade de entender essa frase que ele diz, há mais alegria em dar do que em receber, pensemos nos nossos irmãos no Rio Grande do Sul nesse instante. Certamente há mais alegria em dar do que em receber. Então acho que toda vez que nós tivermos dificuldade de compreender o significado dessa frase, recordemos o momento ímpar que nós estamos vivendo em nosso país, né? Um convite para compreendermos o Evangelho em maior interesse e amplitude. E hoje, nessa noite, nós vamos fazer um estudo, começando de uma forma um pouco diferente, se assim me permitir. Essa hoje está um pouquinho adiantada para nós? Não, deve ser uns 2, 3 minutos, sabe? Ah, tá bom. Eu assustei agora, já. É 40 minutos para poder chegar para a eleição. Certo, obrigado. Então nós vamos começar. Recordando para aqueles que têm mais ou menos a mesma idade que eu estou vendo que não são muitas pessoas não. Deve se recordar, quando a gente tinha uns 5 para 10 anos de idade, mais ou menos, tinha um programa na televisão chamado Show do Milhão. Quem se lembra disso? Eu lembro. Ó, esses que levantaram a mão são porque são da minha idade. Então agora na faixa dos 30, 35 anos. Então eles recordam desse programa. 30, né? A memória ainda não nos prega tanta vez. Quem não levantou a mão é porque ainda não era nascido nessa época, né, gente? Então por isso que não pode saber. Então, para podermos recordar, para aqueles que têm a mesma faixa etária que eu, e explicarmos para aqueles que ainda não eram nascidos, esse programa consistia num desafio em que existia um convidado que deveria responder a uma série de perguntas em ordem crescente de dificuldade. E conforme a pessoa fosse respondendo essas perguntas, ia havendo uma premiação financeira. Então, esse valor iria subindo conforme o grau de dificuldade aumentasse, até que a última pergunta era a que dava nome ao programa. Portanto, a pergunta que se a pessoa respondesse, ela receberia R$1 milhão. Nós vamos fazer isso aqui na Casa Espírita hoje. Mas, em primeiro lugar, nós não temos tempo para podermos fazer uma série de perguntas. Então, vamos fazer apenas uma. E essa pergunta, ela já vai valer R$1 milhão. Mas como a Casa Espírita, a gente não faz atividades de aposta, a gente não mexe com questões financeiras, a não ser para o sustentáculo das atividades assistenciais, nós não mexemos com bingo, tômbolas, coisas dessa natureza, então nós vamos fazer apenas uma pergunta que vai valer R$1 milhão, mas não será de reais. Vai ser uma grande espiga de milho que vocês irão responder, vocês irão receber, ou seja, R$1 milhão, se por um acaso conseguirem acertar esta única e difícil pergunta, que é a seguinte: quem proferiu a frase, não vim trazer a paz, mas a espada? E aí então, vem sempre 4 alternativas que o apresentador, no caso do programa, faria, e que eu apresentarei então para vocês. 3 são um pouco mais difíceis, uma vai de lambuja, porque é muito fácil realmente, para a gente poder descartar. Então, a alternativa A. Quem disse essa frase foi Júlio César, o primeiro imperador romano, que mais ou menos 100 anos antes de Cristo conquistou praticamente todo o mundo conhecido na chamada civilização, indo desde ali da Península Ibérica até hoje, onde tem a Palestina, o Estado de Israel, o norte da África, o sul da Europa, fazendo com que o mar Mediterrâneo fosse praticamente um lago romano. A alternativa B. Teria sido o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, que quando saiu do Rio de Janeiro para poder dirigir-se a São Paulo, às margens do Riacho Ipiranga, ele então foi interceptado por um mensageiro que trazia uma carta da corte de Portugal, exigindo o retorno dele, Pedro, para a capital lisboeta. E ao que então ele teria dito, no alto de seu cavalo, desembainhando sua espada e dizendo: eu não vim até aqui para trazer a paz, mas a espada.
independência ou morte. A alternativa C, fácil para os mais jovens. Teria sido, por um acaso, o grande vilão intergaláctico, possivelmente o pior do universo, do mundo dos quadrinhos e dos cinemas, Thanos, que dotado de uma manopla do infinito contendo 6 gemas, num único estalar de dedos, ele poderia fazer com que metade dos seres vivos de todo o universo perecessem. Ou, como eu disse, tem sempre uma alternativa de pegadinha para a gente jogar fora. Teria sido Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então vamos recordar. Alternativa A, Júlio César. B, Dom Pedro I. C, Thanos. Ou D, Jesus Cristo. Não se preocupem, porque existiam mecanismos naquele show que facilitavam quando a pergunta era muito difícil. Então, de cara, nós vamos descartar 2 alternativas, fazendo com que vocês tenham apenas outras 2 para poder escolher. Nós vamos cortar Pedro I e Thanos, fazendo com que agora fique fácil, né, gente? Porque uma frase como essa, não vim trazer a paz, mas a espada, ou foi proferida pelo imperador romano Júlio César, ou pelo príncipe da paz, Jesus Cristo. Quem acha que foi a alternativa A, por favor, levanta a mão. Eu acho que as pessoas não entenderam, eu vou recapitular como é que funciona. É assim, eu digo uma frase, uma pergunta, e vocês vão responder aquela alternativa que vocês acham que é coerente com a frase. Então a frase é: não vim trazer a paz, mas a espada. Quem disse isso? Foi Júlio César ou Jesus Cristo? Quem acha que foi Júlio César, levanta a mão. Ou o povo está tímido, porque só uns 3 ou 4 levantaram a mão, ou vocês não estão querendo me dizer que por um acaso quem disse essa frase teria sido. Vamos fazer um teste. Quem acha que foi Jesus Cristo, levanta a mão, por favor. A casa tem estudo do Evangelho? Que dia ou que noite que é? Então, mas que dia ou que noite que é? Sábado à tarde. É no sábado. Eu vou recordar para vocês 2 frases de Jesus que talvez possam fazer vocês repensarem na hipótese que vocês levantaram. Porque Jesus, no chamado Sermão do Cenáculo, reunindo ao corpo apostolar, os 12 apóstolos, Jesus diz aos seus discípulos, isso foi anotado por João, o evangelista: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Isso foi Jesus que disse, nos instantes finais em que ele estava aqui na terra. Naquela mesma noite, para recordarmos um segundo momento, uma segunda frase de Jesus, naquela mesma noite, Jesus retira-se do local onde ele havia ceado com os seus apóstolos e, juntamente com Pedro, Tiago e João, eles vão para fora, vão para um jardim, onde eles deveriam vigiar. Jesus recomenda: orai e vigiai. Mas os discípulos acabam dormindo. E quando chegam os guardas romanos para poderem prender Jesus, a pedido do Sinédrio, Pedro, então, para demonstrar como ele seria capaz de fazer qualquer coisa para defender Jesus, Pedro desembainha a espada e corta a orelha do soldado romano. Naquele instante, Jesus pega a orelha que estava no chão. Imagino que deve ter dado uma sopradinha, um bolo louco, alguma coisa. Mas ele coloca no lugar e a orelha é colada. Nós não vamos discutir isso, não vamos entrar no fenômeno em si, não é o nosso objetivo. Mas naquele instante, Jesus volta-se para Pedro e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que pela espada matar, pela espada será morto, ou aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido, a depender da tradução. Então vejam, Jesus diz: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. E depois Jesus ordena que embainhe a espada. A frase é: não vim trazer a paz, mas a espada. Volto a repetir as alternativas.
Quem acha que é Júlio César, levanta a mão, por favor. E quem acha que é Jesus Cristo? Gente, por acaso vocês acham que Jesus era bipolar? Uma hora ele fala assim, ó, eu não vim trazer a paz, mas eu deixo a paz. Se ele não vem trazer, como é que ele pode deixar? E depois ele teria dito assim, eu vim trazer a espada, mas embainha a espada? É isso que vocês estão querendo dizer? Que Jesus era bipolar? Última chance. Quem acha que é Júlio César, levanta a mão. E quem acha que é Jesus? Gente, eu fiz de propósito. E eu vi que teve gente que titubeou. E o cristão não pode titubear. Porque, por incrível que pareça, e sendo feito um estudo recentemente, quem disse essa frase, por mais estranho que possa parecer, foi Jesus de Nazaré. E aí nós nos pegamos, achando esquisito, que uma frase como essa, não vim trazer a paz, mas a espada, tenha vindo da boca do mestre. Porque para nós não faz sentido. É algo que nos soa estranho, inconcebível. Não é à toa que Kardec coloca no capítulo 25 do Evangelho, onde essa frase foi analisada, ele denomina o capítulo de moral estranha. E Kardec enfeixa, além dessa frase, algumas outras, como por exemplo, deixai aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. O que significa que são frases que para nós soam de maneira desconexa com aquilo que nós imaginamos a respeito de Jesus. E se nós formos analisar então apenas, brevemente, o título do próprio capítulo, nós veremos que, para o povo daquela época, quando Jesus esteve pisando nas estradas do mundo, praticamente tudo aquilo que ele falava era estranho às pessoas. Porque se o capítulo chama-se Moral Estranha, e compreendendo moral como a arte do bem proceder, a nossa relação com o semelhante, então significa um relacionamento que nós temos que soe de maneira estranha, segundo a recomendação de Jesus. E recordemos então no Sermão da Montanha, que Jesus pega a antiga lei, a lei de Moisés, que era o código dominante entre o povo hebreu, dentre os quais Jesus nasceu, e Jesus reformula aquilo que eles consideravam como sendo, porque de fato era a lei divina, a lei de Deus, consubstanciada nos chamados 10 mandamentos, mas Jesus faz uma releitura, mostrando que talvez aquilo que as pessoas achassem que era a maneira certa de portar-se, elas tinham um componente enviesado, atravessado, ou seja, que a maneira como as pessoas agiam, e que talvez, na visão delas, agradasse a Deus, não seria assim, talvez, tão boa quanto eles imaginavam. E por isso, Jesus reformula a frase, ou reformula a proposta. Então, por exemplo, Jesus diz lá no Sermão da Montanha, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, então ele faz a reformulação, que qualquer um que houver pensado mal em relação ao seu semelhante, este será julgado no dia do juízo. E aí então ele faz uma nova proposição, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Jesus diz, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que pensar em relação a uma mulher, no seu pensamento já cometeu pecado. Aí ele continua dizendo assim, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o fora. E assim ele vai continuando a fazer as proposições, quando ele diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, retribuí o mal com o bem, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Nessas reformulações, Jesus pega o comportamento corrente, que se imaginava então que seria agradável a Deus, e ele mostra uma amplitude, uma visão que abrange de uma maneira muito maior
aquilo que seria mais agradável a Deus. O que me faz pensar então? Se nós estudamos o Evangelho, se decoramos as suas frases, se nós achamos belíssimas as passagens, mas não as praticamos, não seria para nós o Evangelho inteiro uma moral estranha, já que nós não praticamos aquilo que nós achamos bonito Jesus dizer? Então talvez o nome do livro deveria ser moral estranha, não porque Jesus não diga coisas coerentes, mas porque ainda não estamos aptos a praticar aquilo que ele nos demonstra. Então, para a gente poder mergulhar nessa frase, não vim trazer a paz, mas a espada, eu vou me utilizar da matemática. Não sou professor de matemática, mas também não tenho nada contra esse recurso. É um recurso que está à nossa disposição para bem utilizarmos. Então, se eu pergunto para vocês, uma coisa muito simples, a gente tem que começar pelas coisas fáceis. Se eu pergunto para vocês, quanto é 5 mais 5? Qual resposta vocês me dariam? 10, porque é muito simples. E por incrível que pareça, em qualquer parte do mundo, penso eu, que em qualquer parte do universo, a quantidade que enche uma mão e que nós, de língua portuguesa, denominamos 5, e que em cada país, em cada linguagem, vai ter a sua palavra própria, diferente da nossa, mas que represente a mesma quantidade, em qualquer parte do mundo, se eu desenho para eles o número 5, o sinal de mais, outra vez o sinal de 5 e um sinal de igual, até mesmo uma criança, em qualquer parte do mundo, será capaz de me dar a resposta exata, em símbolos, mesmo que em palavras sejam diferentes. O que significa que matematicamente nós temos uma simbologia que é universal. Todos compreendem. Se agora eu utilizar um artifício, nós falamos, fizemos uma conta 5 mais 5. Se eu coloco um papel na frente do segundo 5 e digo 5 mais um número que está escondido embaixo do papel é igual a 10, que número vocês me diriam que está escondido embaixo do papel? 5, porque é muito óbvio. Só existe um número que somado a 5 vai dar 10. É exatamente isso que acontece quando em matemática se faz assim. 5 mais x, x é o papel. 5 mais x é igual a 10. Quanto vale x? Às vezes a gente se incomoda um pouco dessa forma de ver, mas com um breve raciocínio a gente chega à conclusão. Existe um número que se eu somar 5, a resposta é 10. E este número é 5 novamente. E agora, se ao invés de um papel, eu colocar 2, um número escondido em um papel, um outro número escondido em outro papel, e a resposta deles é 10. Que resposta vocês me dariam? Vamos facilitar. Se eu coloco x mais y, agora que a gente aprendeu que x é um número, e se eu digo x mais y, significa que um número é diferente do outro, senão eu diria x mais x. Então, que dois números diferentes vocês poderiam me fornecer que somados a resposta seria 10? 4 e 6, ou 2 e 8, 7 e 3, 7 e 3, 1 e 9, 9 e 1, ou 1 e 9, 3 e 7, 6 e 4, 2 e 8. Enfim, nós temos 10 possibilidades de encontrarmos esse resultado a partir das combinações. Aí vocês devem estar pensando, e o que isso tem a ver com o nosso estudo? É porque matematicamente, em qualquer parte, isso sempre vai ter o mesmo valor. Na sentença inicial, 5 mais 5 igual a 10, que é a verdade universal, indiscutível, sem possibilidades, porque é única, se nós trouxermos isso para a proposição da noite, penso eu, e corrijam se eu estiver errado, que só existe uma pessoa, uma apenas, que sabe exatamente o que Jesus quis dizer quando ele disse: não vim trazer a paz,
mais a espada. Que pessoa é essa? Quem é capaz de dizer o que Jesus pensou quando ele disse essa frase? Tem uma resposta. Quem é essa pessoa? Não é tão difícil. Pedro. É quem? Pedro. Pedro? É. Não creio. Porque Pedro não entrava na mente de Jesus. Então quem é a pessoa que sabia exatamente o que Jesus pensava naquele instante? Ele mesmo. Quem? Ele mesmo. Ele mesmo. Somente Jesus sabe o que ele pensava naquele instante. Então eu seria muito tolo se eu viesse aqui e dissesse assim: quando Jesus disse essa frase, ele queria dizer que somente Jesus sabe. Então, o que eu posso dizer é, assim como a matemática nos mostra diferentes caminhos para chegarmos no resultado 10, cada um de nós é capaz de elaborar uma possibilidade de interpretação dessa frase para chegarmos naquilo que Jesus disse. Então a proposta da noite é interpretarmos uma possibilidade do que significa para nós a frase de Jesus. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, para nós mergulharmos nessa proposta, eu pergunto inicialmente para vocês: para um general, no conceito de vocês, um general diria que paz para ele é o quê? Um general diria que paz é Guerra. a falta de guerra, né? A ausência de guerra, é o contrário. Se a guerra é uma situação, para o general não havendo guerra, seria a situação de paz, não é isso? Para um policial, o que seria a paz? Falta de bandido. Falta de bandido. Falta de bandido. Não haver crime. Para um médico, imagina um médico, tem algum médico aqui? Às vezes tem. Um médico entra no plantão 7 horas da noite, sai no dia seguinte 7 horas da manhã, e ele sai dizendo assim: o plantão dessa noite foi uma paz. O que ele queria dizer com isso? Que não houve doente, ou não houve uma coisa difícil de poder fazer, né? Ausência de doença. Para um professor, o professor sempre tem, pode levantar a mão. Eu sabia, sempre tem. Para um professor, o que é paz? É uma sala de anjinhos, talvez? Não seria uma paz? E para nós, paz, o que seria paz? Imagina o seguinte: antigamente, na época do show do milhão, a gente sentava na sala para assistir o jornal, né? Hoje isso caiu em desuso. A gente fica sabendo das notícias no telefone. Então imagina, um dia inteiro de trabalho, exaustivo. A gente chega em casa, tira o sapato quando a mulher não vê, tá? Coloca o pé em cima da mesinha de centro quando a mulher não vê. E aí a hora que a gente está ali relaxando, vendo alguma coisa no telefone, chega a criança, 4, 5 anos: pai, papai, vamos jogar bola? Vamos brincar? Ou então a mãe teve um dia exaustivo, mas a mulher não tem o hábito, né, de colocar o pé na mesinha de centro, mas a mulher está lá relaxando, chega a criança, a menina: mãe, mamãe, vamos brincar de casinha? Vamos brincar de supermercado? Ó, já estou indo lá na cozinha pegar os produtos, tá? E tira aquilo tudo de dentro da cozinha, da despensa. Naquele momento, a nossa tendência, embora a gente ame a criança, mas a gente está exausto. E a gente diz para a criança assim: meu filho, minha filha, me deixa em paz. Como se o filho estivesse chamando a gente para ir para a guerra, né? E não é isso. Porque quando a gente tem o hábito de falar isso, me deixa em paz, o que na verdade nós queremos dizer é: me dá sossego. Eu quero tranquilidade. E aí então a gente imagina, se nós falamos do que seria paz para o general, para o policial, para o médico, para o professor, para os pais, e chegamos à conclusão de que seria isso, né? Não ter que fazer nada. Então será que para nós cristãos a paz seria sinônimo de sossego, de ficarmos sem fazer nada? Imaginemos o seguinte: as águas do pântano, ou as águas do rio Guaíba, lá em Porto Alegre. Porque vocês viram que a água está custando baixar. Então a água está parada. E por mais que exista tranquilidade na superfície,
Lá no fundo, o que tem? A gente não está lá, mas dá para imaginar. Quando a água for embora, o que vai ter lá? Lama, destruição, sujidade. O pântano é a mesma coisa. A água é tranquila, ela é parada, não se movimenta. Lá embaixo não tem oxigenação. A matéria orgânica fermenta, produzindo substâncias mal cheirosas. Ao contrário, se nós imaginarmos a água do rio que desce a montanha, ela vai contornando os obstáculos, batendo numa pedra, chegando para o lado, bate numa outra, e assim ela vai percorrendo sua trajetória e num processo de revolvimento, em que existe constante oxigenação da água, fazendo com que a água da montanha seja a mais pura que existe. Trazendo essa analogia, essa metáfora, para aquilo que nós estamos falando em relação à paz do cristão, será que nós desejamos a paz do pântano, tranquila na superfície, mas cheia de podridão por dentro? Ou será que nós estamos procurando o revolvimento das águas que correm, que se oxigenam, que se purificam? Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, ela nos conta que o momento perigoso para o cristão não é o das atribulações, nem das provas rudes, mas sim o da ociosidade, do momento em que se fica sem fazer nada. Porque na prova e na dificuldade, fulguram a oração e o trabalho, enquanto na ociosidade surge e cresce o mal. Então, na condição de cristãos, nós não deveríamos desejar esta paz que é típica do mundo. E a gente se contenta com muito pouco, né? Para a gente ficar em paz. Bastaria um único prêmio de Mega Sena, não precisa mais do que um. E a gente ficaria numa tranquilidade, né? Porque a gente imagina, tem pessoas nesse mundo que não se preocupam com contas a pagar. Tudo em dia. Mas às vezes a pessoa não tem problema com dinheiro, mas falta saúde. Ou então, a saúde está em dia, mas a pessoa não tem companhia. Faltam os familiares, faltam os amigos. Ou a família está toda unida, mas é uma dificuldade conseguir colocar as contas em dia, contas atrasadas. Vocês conhecem alguma pessoa em pelo menos uma dessas três situações? Pode ser conhecido, amigo, familiar, você mesmo. Conhecem? Porque é característica do mundo em que nós estamos os sobressaltos, essas dificuldades, que são os obstáculos que nós aprendemos a bater, desviar e seguirmos o nosso percurso a fim de nos purificarmos. Porque isso não é castigo divino, é provação, como nos diz a categoria de mundo em que nós nos encontramos. Então, vamos começar a observar sob uma nova ótica as dificuldades do mundo em que nós estamos, que colocam a nossa água, ou seja, a inteligência e os sentimentos, em trabalho constante, em movimentação, para que possa haver a purificação de nossos sentimentos, de nossas atitudes, de nossas palavras, de nossos sentimentos. A gente vê que nós nos encontramos em algum ponto entre dois extremos. Entre aquela paz que é característica do mundo, que cá entre nós a gente deseja. Eu sei que a gente quer. Porque a gente queria ter essa despreocupação de poder ficar alguns dias, alguns meses, sem fazer nada, não é? Acordando a hora que o olho abrir, sem se preocupar com o relógio, comendo a hora que viessem me servir, a gente poder fazer só coisa divertida o dia inteiro. Fala a verdade, gente. Nós sabemos que nós, no mundo, somos assim. Mas entre esta situação que é a paz do mundo, essa tranquilidade, e a paz verdadeira do cristão, que é a paz de consciência, existe um distanciamento. E nós, cristãos, nos encontramos em algum ponto entre esses dois extremos, fazendo com que nessa jornada, diariamente,
nós nos encontremos numa verdadeira luta, embainhando a espada que divide aquilo que nós desejamos e aquilo que nós devemos ser. A pessoa que éramos ou somos e a pessoa que deveríamos ser. O que significa que entre estas duas formas de paz distinta estamos nós, os soldados da guerra, embainhando a espada que nos divide entre o passado e o futuro. Estamos todos nessa luta de nós conosco mesmo, muitas vezes de maneira solitária, porque quem não saiu de casa ou não retornará para lá e encontrará dentro do recinto doméstico alguém que com escárnio dirá: então, já foi de novo no centro? Por que não leva de vez a cama para lá? Já vai novamente? Quem nunca ouviu falar nisso? São as guerras que nós vivemos, são as nossas lutas íntimas, que Jesus já sabia que nós trabalhamos. E para aqueles que acham que é porque tem que ficar de olho no relógio, para aqueles que acham que isso é muito difícil, ou que isso são os desafios da vida moderna, vamos nos socorrer de Humberto de Campos, irmão X, no livro Boa Nova, na inesquecível lição, tenho certeza, muitos de vocês já conhecem. Se não conhecem, recomendo que leiam, pegando na biblioteca, pegando emprestado com alguém, ou para quem tiver o livro, por favor, não acreditem em mim. Chegando em casa, se tiver o livro, releia essa lição que eu vou citar, muito palidamente, muito rapidamente, e vocês verão como, de fato, esta lição em particular casa-se muito bem com o tema da noite, que é a história de Joana de Cusa. Joana era esposa de Cusa, superintendente de Herodes Antipas, na cidade de Cafarnaum. E na condição de superintendente, Herodes era o rei dos judeus na época de Jesus, e na condição de superintendente, ele tinha plenos poderes para desenvolver as suas atividades. Joana, no momento em que Humberto de Campos faz referência à sua história, Joana já havia se convertido às verdades do cristianismo, e era vista muitas vezes ao redor do mestre quando ele discursava em praça pública. Mas Joana não conseguia atrair o esposo, que devido à sua posição social, devido à natureza do seu serviço, ora, ele era visto junto ao povo judeu, mesmo nas sinagogas, e em outros momentos, ele era visto junto com os dominadores romanos, a prestar reverência aos deuses do politeísmo romano. E nesse processo de estar ora com um, ora com outro grupo, isso fazia com que Cusa tivesse muitas vantagens. E dessa forma, Joana vivia aquela vida que nós, ao observarmos, diríamos que é uma vida de tranquilidade, uma vida de paz aos olhos do mundo. Porém, Joana não trazia a consciência em tranquilidade, porque ela não conseguia fazer com que seu esposo mudasse a sua maneira de analisar o mundo. Ela não conseguia fazer com que ele se voltasse para as verdades do cristianismo, o que a constrangia muito. Certa ocasião, tendo uma entrevista em particular com Jesus na casa de Pedro, ela confidencia então ao mestre aquelas situações que a deixavam inquieta. E indaga então do Senhor se por um acaso não seria lícito a ela obrigar que o esposo pudesse acompanhá-la durante as jornadas em que ela se encontrava com os demais cristãos. Ao que então Jesus, de maneira muito calma, como lhe era peculiar, diz a ela: Joana, o nosso Pai não ofende a consciência de ninguém, mas ao contrário, Ele apenas aguarda que uma lágrima venha mudar o nosso comportamento por completo. Se a providência divina situou aquela alma dentro do teu lar, na condição de esposo, aprende a amá-lo da maneira como ele é. Ama Joana, ama-o como se ele fora teu próprio filho, e assim corresponda à vontade de Deus. Que enquanto ela conversava com Jesus,
ânimo novo tomava conta dela. E no momento da despedida, ela ouve uma frase que marcaria o resto de sua vida. Vai, Joana, ser fiel a Deus. O tempo vai passando, surge um filhinho dentro do lar, fazendo com que as atenções de Joana sejam cada vez mais multiplicadas. Com o passar do tempo, Herodes vem a falecer, e com isso advém a ruína de Cusa, tornando-se praticamente um miserável, porque ele já não tinha mais facilidade de circular entre aqueles outros que outrora ele andava junto, e com isso a fortuna foi sendo consumida gradualmente. Certa madrugada, muito amargurado por considerar-se traído e esquecido pelos antigos amigos, Cusa desencarna. E Joana, nessa ocasião então, já passava por inúmeras dificuldades, mas ela não esmorecia. E ela então oferece para as suas amigas os seus serviços na condição de doméstica. O que faz então com que aquelas mulheres tenham um sobressalto. Mas tu, Joana, uma mulher de posição social, oferecendo para servires na condição de réis serviçal? E Joana então dizia: Jesus não desdenhou o trabalho rude na carpintaria de seu pai e manejou igualmente o serrote e a enxova. Como eu poderia fugir do serviço se necessito ofertar o pão de cada dia para o meu filhinho? E assim foi, seguindo sempre as orientações do mestre, e Joana servia e era fiel a Deus. Muito tempo depois, por volta do ano 78 depois de Cristo, observaríamos Joana com o cabelo já pintado pela passagem do tempo, da cor da neve. Ela era levada numa galera, num barco, para a capital do Império Romano. E nos dias seguintes, ela, juntamente com seu filho, já em idade juvenil, eles eram presos a postes de madeira dentro do circo romano, onde a população aplaudia e gritava diante daquele espetáculo dantesco em que os cristãos seriam flagelados por conta de sua crença. Os soldados romanos estalavam chicotes e ordenavam aos cristãos presos: abjura, ou seja, nega ao seu Cristo, abjura. E então, quando o chicote aproxima-se do filho de Joana, ele volta-se para sua mãe e diz: abjura, minha mãe, abjura por mim, que sou teu filho. Não vês que nos perdemos? E Joana tem um filme de sua vida a desfilar diante dos seus olhos. Recorda a distante Cafarnaum, recorda o casamento com Cusa, o nascimento do filhinho, os encontros com Jesus e, sobretudo, a recomendação: vai, filho, ser fiel a Deus. E ela recorda-se também de Maria, que havia igualmente sido mãe e que havia visto o filho inocente ser crucificado em virtude das ignomínias humanas. E naquele momento, Joana então volta-se para o filho e fala: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou do triste objeto a que ele foi condenado, sendo preso de maneira infamante na cruz das ignomínias humanas. Naquele instante, os soldados colocavam feixes de madeira, de lenha, ao redor dos pés dos cristãos. As madeiras embebidas em resinas inflamáveis. E quando um deles aproxima-se com a tocha e acende, com um olhar irônico, ele volta-se para Joana e diz: o teu Cristo ensinou-te tão somente a morrer? E Joana, que segurava o grito das dores, das chamas que lambiam-lhe o corpo, olha com um olhar de ternura para aquele soldado e diz, já bem enfraquecida: não somente a morrer, mas igualmente a te amar. E naquele instante, Joana sente um toque no ombro, volta-se para trás. Era Jesus que vinha ao seu encontro e dizia: filha, fostes fiel a Deus, aqui estou eu, não estás em desamparo, vem comigo. A história de Joana, portanto,
nos mostra que nós nos encontramos nesta luta entre deixarmos as atitudes propriamente do mundo e adentrarmos a paz de consciência, onde a única coisa que se nos exige é que sejamos fiéis a Deus, seguindo as orientações imortais do Evangelho, das palavras de vida eterna, que nos recomendam: ouviste o que foi dito, ou então, fazias daquela forma, eu, porém, vos digo, faça de outro jeito. Se nos recordarmos então daqueles instantes finais de Jesus no alto do morro, preso à cruz, havia ao lado dele duas outras cruzes. Na cruz central, o inocente, condenado injustamente. Em uma das laterais, um ladrão, Dimas, o chamado bom ladrão, que mesmo tendo cometido diversos erros, reconhecia que ele havia falhado e aceitava o julgamento humano. E do lado oposto, outro bandido, que não aceitava as condenações, achando que todos os seus tormentos eram culpa dos outros. Diante dessa situação, quem somos nós? Somos o inocente condenado injustamente? Diante dos sofrimentos do mundo, somos aquele culpado que aceita a condenação? Ou somos aquele que, observando os sofrimentos, achamos que a culpa é dos outros? Onde nos encontramos nessa equação matemática entre um extremo e o outro? A nossa proporção é de 1 para 9? De 2 para 8? De 3 para 7? De 4 para 6? Já equilibramos no 5 para 5? Ou já estaríamos no processo de reversão? 6 para 4, 7 para 3, 8 para 2, 9 para 1? Ou nos aproximamos do 10 para 0? Quem somos nós? Recordemos que Jesus nos recomenda: aquele que quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo, tome a tua cruz e siga. Para aqueles que quiserem compreender que Jesus de fato não veio trazer a paz, mas a espada, sigamos com o Mestre nesse caminho de renúncia e de aceitação, renunciando ao mundo e aceitando a cruz, que são os obstáculos que nos levam à purificação. Peço perdão pelo avançado da hora, mas desejo a todos muita paz nesse caminho. Obrigada.